sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no PC Art. E hoje a gente vai falar de um assunto sério que precisa ser falado, que é relacionamento tóxico. Olha, tem bastante coisa pra gente falar sobre isso. Pra quem acompanha aí o BBB, vocês viram aí um caso que o programa ele teve que interferir ali, de forma preventiva, né? Pra evitar que um casal chegasse a um ponto de ter violência física ali dentro, porque violência psicológica já estava acontecendo. Olha, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? E é interessante esses casos, e é bom que venha à tona pra gente falar, a gente precisa falar sobre as coisas. Porque, assim, falar em forma de julgamento, todo mundo já fala, né? Quem é que nunca ouviu as famosas expressões aí das pessoas, né? Ah, é que gosta de apanhar, é mulher de bandido, e tantas outras expressões aí que nem precisa ficar repetindo isso, né? Por isso que a gente precisa falar sobre relacionamento tóxico, para ir quebrando essas frases, esses preconceitos que existem na sociedade. Ah, a gente não pode se intrometer em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Mete sim, mete a colher, mete o garfo, o que tiver possível aí. Chama a polícia, vamos defender esse povão aí, as mulheres, os homens que estão nesse tipo de relacionamento. Porque relacionamento tóxico é sério e pode levar à morte, tá? Pode chegar, a violência física, ela pode ir indo e pode chegar a ponto do companheiro ser, né, ser morto, como a gente vê em muitos casos aí. Então a gente precisa falar sobre isso. E lembrando que ambos, homens e mulheres, podem ser os abusadores ali no relacionamento. Pode ser um relacionamento de homem-mulher, homem com homem, mulher com mulher. Pode acontecer em qualquer tipo de relacionamento aí, tá? Então não é um padrãozinho assim, né, que segue. Ambos podem ser abusadores em qualquer tipo de relacionamento. Mas assim, o que é esse relacionamento abusivo? Como é que eu vou saber que eu tô num relacionamento abusivo? O que acontece aí, né? Mas assim, uma definição que eu acho que a gente pode falar que é um relacionamento abusivo, é um relacionamento tóxico, ele fere os direitos humanos, os direitos básicos ali de eu ser como eu posso ser, de eu ser um ser humano. Então ele fere esses direitos. O relacionamento não deve ser para isso. Não é normal um relacionamento ter violências, como eu vou falar aqui mais pra frente, vou explicar aqui um pouquinho pra vocês. Então, assim, não vamos normalizar o tipo de violência. Por isso que a gente precisa falar para entender o que é violência, pra gente saber o que é esse tipo de violência, pra não continuar com isso, né? Primeiro de tudo, é interessante a gente aprender a tríade. A física, econômica e a emocional. Então, geralmente, é muito difícil um relacionamento tóxico, um relacionamento abusivo, não tá esses três aí em evidência, assim, de abuso, né? Então, é muito difícil isso não acontecer. Então, geralmente, esses três pontos aí estão em evidência e são focos de abuso. Então, vamos começar aqui pela violência psicológica, né? Que tá dentro dessa tríade aqui. Como o próprio nome fala, a violência psicológica, ela tá para ter o controle dentro do quesito aqui da minha cabeça, digamos assim, né? Ou seja, o que acontece assim? São as palavras que machucam, então o parceiro, ele, ou a parceira, né? Então, geralmente vai falar assim, então o parceiro vai tentar acabar com a autoestima da pessoa, então vai falar palavras que, literalmente, palavras que machucam. Ah, você não presta, você não consegue fazer nada sem mim, é eu que sempre te ajudo, sou eu, e você não serve pra nada. Então vai tentar diminuir a pessoa ali o máximo possível, psicologicamente falando. Tá? Então, a base dessa tríade vai ter o controle ali da cabeça, né? Digamos assim, diminuindo essa pessoa. E também vai o terror psicológico também, né? Ah, digamos assim, de violência mesmo, né? Ah, eu posso te bater, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu sou mais forte que você. Então, sempre deixando em evidência que a pessoa é tudo ali pra ela e aquele que tá sofrendo não é nada. Essa é a questão. A pessoa não é nada. Então, essa é a questão da violência psicológica. Diminuir o máximo possível aquela pessoa. Né? E muita cobrança em cima também. Porque aí já vem a outra,
né, a outra parte da tríade aí, que é a parte econômica, que geralmente quem sofre abuso é impedido de trabalhar e é impedido de ter algo que seja que signifique liberdade para a pessoa. Isso vai interferir ali também na psicológica. Ah, sou eu que pago as contas. A casa é minha. Eu que estou sustentando você, né? Então assim, vai ser um ciclo aí, tá vendo que tem um ciclo? Então assim, a pessoa ela não pode ter um trabalho, a pessoa não pode se autossustentar. Geralmente a pessoa ela é levada distante dos familiares, é impedido dessa pessoa ter contato com os familiares, com amigos. Então, assim, é tudo eu aqui e você é um nada, né? E é lógico que, infelizmente, pode vir a violência física, né? Socos, tapas, chutes e vocês, né, já sabem aí. Então, essa tríade, ela visa ali o controle nessa relação. Ou seja, o controle ele vai além do que a gente pode imaginar. O controle vai ter controle de roupa, vai ter controle do cabelo. Ah, o seu cabelo. Assim, a pessoa faz uma mudança, o seu cabelo tá horrível, que já entra na psicológica. Não, tudo em mim não presta, minha aparência é horrível. Seu cabelo tá horrível, você de cabelo solto tá horrível, você de cabelo curto tá feio, você de cabelo. Então, assim, a pessoa nunca tá bom, fisicamente nunca tá bom. Ah, essa roupa fica horrorosa. Você não vai sair assim de jeito nenhum. Minha mulher não sai comigo assim de jeito nenhum. Ah, essa roupa tá muito curta, essa roupa tá. Né? Então, assim, é tudo controle, né? Essa pessoa vai ser excluída ali dos amigos, vai ser excluída da família, redes sociais totalmente controlada, imagina, né? Uma coisa que eu acho interessante a gente falar, o casal, ele pode estar junto, mas eles são pessoas separadas. Então é interessante a gente falar sobre isso também. Eles não são, assim, eles são pessoas que pensam diferente, têm gostos diferentes, não precisa ter o mesmo gosto. Ou seja, a rede social de um vai ser diferente da rede social de outra. Mas num relacionamento tóxico, num relacionamento abusivo, é muito difícil acontecer isso, porque um precisa vigiar o outro. Então, crise de ciúmes e tal. Ou seja, e tudo isso vem dentro de um ciclo nesse relacionamento. Então, assim, é todo dia chutes, brigas e pontapés ali? Não, não é todo dia. Então, assim, por exemplo, o marido que bate na mulher hoje, no outro dia ele tá trazendo flores e pedindo desculpa, implorando perdão. E assim, a culpa é sempre do outro também. Não, foi você que me irritou, aí eu não consegui me controlar, e isso não vai acontecer de novo. Né? Ou seja, essa pessoa que já tá destruída psicologicamente, bom, eu não sirvo pra nada, eu não faço nada direito, minha aparência física é horrorosa, já não tem condições de sair daquela casa, geralmente pode ter vergonha de falar com a família para pedir ajuda, pode ter vergonha de pedir para os pais, que às vezes, muitas vezes pode acontecer dos pais perceber e avisar a pessoa, não vai com essa pessoa, não casa com ela, não faz isso, essa pessoa parece não ser, né? Aí depois acontece tudo isso. Essa pessoa fica com vergonha de pedir ajuda para os familiares, de tudo que já tá acontecendo, né, gente? Essa tríade acaba com a pessoa, né? Fisicamente você não é suficiente, psicologicamente, então, um horror. E, assim, o medo. Então, assim, não, eu vou melhorar. Tem sempre essas frases, eu não vou fazer isso de novo, eu vou melhorar. Aí depois, então, assim, é um ciclo que vai se repetindo, vai se repetindo. E, infelizmente, pode acontecer coisas piores, né? Então é interessante a gente estar atento sempre a isso. E uma coisa também que é interessante a gente falar sobre relacionamento tóxico, eu tentei trazer aqui pra vocês dicas de como saber que eu tô num relacionamento, porque geralmente quem tá dentro do relacionamento tóxico não sabe que tá. Tá? Então é muito comum a gente conversar com pessoas e essas pessoas falam, não, mas eu não sabia que eu tava nesse tipo de relacionamento. Então se a pessoa não percebe, quem tá por fora é fácil de perceber, mas quem tá lá dentro não percebe. E assim, quem tá dentro desse tipo de relacionamento não é fácil, não é fácil sair disso. Como eu falei pra vocês, essa tríade, ela acaba com tudo da pessoa. Seu psicológico arrasado, seu físico, emocional, tudo acabado. Então, assim, é muito difícil. A gente entende, não é fácil, é muito difícil. Você perceber que tá nesse tipo de relacionamento e de você sair disso. A gente sabe disso. E, assim, nunca começa no pior. Eu acho que essa é a frase mais impactante desse tipo de relacionamento. Nunca começa no pior. Então, você tá namorando ali com a pessoa vai lá te dar um soco. Não é assim.
né? Nunca é no pior. O primeiro soco, o primeiro chute, a primeira violência não é em você. A primeira violência é sempre, por exemplo, o primeiro soco às vezes é na parede, às vezes vai começar com gritos, com frases fortes. É exatamente isso que o BBB, que ali o programa ele tentou trazer, né? Porque eles já estavam com frases ameaçadoras. Eu acho, né, que foi o rapaz que falou uma frase ameaçadora pra ela. Então, assim, sempre começa pelo mais leve, entre aspas, né? Pelo mais leve. Então, nunca é em você o primeiro chute. É algo que taca na parede perto de você, aqueles empurrões. Então, assim, entre aspas, começa leve. Então, nunca vai começar já com um soco na pessoa, com uma coisa mais grave. Então, assim, o que que a gente já implora pra vocês, né? Se vocês verem que estão nesse tipo de relacionamento, é melhor já cortar pela raiz. A gente sabe que um término de relacionamento é muito difícil, é muito complicado, mas é melhor a gente evitar todo esse desgaste, evitar acontecer alguma coisa pior, evitar sofrimento para quem já tem filhos, evitar sofrimento e conseguir cortar o mal pela raiz, né? Porque assim, nunca é pior, mas infelizmente pode piorar. Nunca começa pelo pior, mas infelizmente pode piorar. E assim, eu sei que esse é um vídeo complicado, é um vídeo forte, e assim, eu falo que eu tô num relacionamento abusivo com a minha gatinha, porque ela é. Eu tô num relacionamento tóxico com ela, mas assim, eu espero que a gente chegue num mundo que os únicos relacionamentos tóxicos que a gente tem sejam com os nossos bichinhos, que eles mordem a gente, eles dão uns arranhões, e eu espero que a gente chegue no nível desse, que só exista dessa forma, que as únicas violências sejam desses bichinhos, que aliás ela tá aqui, ó, num sono profundo, né? Agora estão agindo, mas daqui a pouco já começa o terror. Mas assim, é pra gente aliviar um pouco aqui o clima, né? E eu espero que a gente chegue num mundo que os únicos sejam com os nossos bichinhos. E não se esqueçam, cuidem da sua saúde mental, ok?